Oi, gente, vim falar um pouquinho pra vocês sobre a Constituição de 1937, porque ela era apelidada de polaca. Então, vou fazer uma redomadinha histórica. Antes dela tinha a vida de 34, que foi a que durou menos, também criada por Getúlio Vargas. A de 37, ela foi feita justamente para legitimizar o Estado Novo, né, a ditadura do Estado Novo. Porque ela legitimizava todos os poderes absolutos que Vargas tinha. Então, a gente fala que é uma ditadura, mas era uma ditadura meio legítima, porque ela constava na Constituição. E ela foi chamada de polaca porque ela foi inspirada no regime sempre. A gente falar um pouco sobre a Constituição de 1946. Ela foi a quinta Constituição vigente no país e ela foi promulgada em setembro de 46 e durou até 64, quando ela foi substituída pelos atos institucionais do regime militar. Essa Constituição veio numa época muito conturbada nacionalmente e internacionalmente falando, porque no Brasil a gente enfrentava o final da ditadura e internacionalmente falando, a gente enfrentava o final da Segunda Guerra Mundial. Era um período extremamente conturbado e os países que tinham, assim, regimes autoritários vigentes, eles tentaram levar mais cidadania e mais democracia para o seu país, com medo das grandes potências assumirem o poder de seus países ou tirarem um pouco da soberania deles. Essa Constituição revogou e alterou diversas coisas que foram mudadas pela Constituição de 37 e pela Carta Constitucional do Estado Novo. A maior mudança foi que ela trouxe o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo de volta. Ela também garantiu a igualdade de todos perante a lei e as liberdades individuais. Ela trouxe o fim da censura e o fim da pena de morte no Brasil, o que era um grande avanço para a época. Ela foi tida por muitos como uma Constituição extremamente liberal e democrática. Ela prezava pela autonomia administrativa e política dos estados. Esse foi um breve resumo sobre a Constituição de 1946. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre ela, é só me mandar uma mensagem. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Sexta Constituição do Brasil, a Constituição de 1967. Ela foi elaborada pelo Congresso Nacional e ela buscou institucionalizar e legalizar o regime militar. Para isso, ela aumentou o poder executivo sobre os demais, causando uma hierarquia entre esses três poderes. O que aconteceu? Esse poder ele ficou concentrado na mão do executivo, certo? Desse modo, a característica fundamental dessa Constituição são os atos institucionais que foram agregados nela. Esses atos, eles que mandaram nessa Constituição, certo? Eu acredito que o mais cobrado, tanto em nível de vestibular e até que a gente conhece a nível popular, é o AI-5. Ele que deu um poder ilimitado e soberano e que acarretou várias consequências para aquele período. Então, para que nós possamos entender esse período, é muito importante entender a base de tudo, a Constituição. Então, esse é um pouquinho da Constituição. Ela durou 21 anos. A gente teve 17 atos constituintes e isso foi a base para esse período, certo? Isso que possibilitou que tudo que aconteceu ocorresse. Então, é isso.